Olá, paixões! Que bom vê-los, mesmo que seja nessa forma distante, né? Que agora é o novo, colocado como um novo método de vida que a gente tem que ver, que eu espero que seja por pouco tempo, a gente possa se ver o mais rápido possível, porque a gente está morrendo de saudade de discutir, de debater, criar ideias, novas problemáticas dentro da sala de aula, que isso é muito importante tanto para quem ensina como para quem está aprendendo, tá? Então, de uma certa forma, a gente vai tentar colocar aqui nessas exposições de ideias todas as nossas problemáticas. Eu espero também que vocês abram discussões quando a gente estiver no Meet, nos encontrando, que todo dia a gente vai se encontrar, vocês possam relatar essa experiência de vocês, novas problemáticas criadas, as dúvidas que vocês têm sobre a respeito do assunto, né? Nesse primeiro momento, a gente vai fazer uma revisão do assunto, tudo aquilo que a gente estudou. Nesse primeiro vídeo agora, a gente está fazendo uma revisão. Isso é a questão sobre o histórico do lazer, das atividades do lazer, né? Sabe que o lazer foi realizado na atividade do período industrial, antes, quer dizer, pré-industrial, né? Que era justamente realizado pelos artesãos, que ficavam em suas casas fazendo seus artesanatos. Isso acontecia muito nas zonas rurais, paixões, não acontecia nos grandes centros, né? Com o desenvolvimento da Revolução Industrial no século XIX, né, em 1800 e pouco, tá? As pessoas passaram a sair dos campos e foram para as grandes cidades. Isso aconteceu muita segregação social, surgimento de bairros periféricos, falta de infraestrutura, marginalidade e outros. Isso aconteceu, posso até se dizer também, vamos fazer um exemplo aqui, uma abertura, que isso aconteceu também com o período da Zona Franca de Manaus. Com a chegada das indústrias, houve abertura de vários bairros, várias pessoas que saíram do interior sem qualificação nenhuma passaram a vir em busca de novas oportunidades. Então foi surgindo vários bairros novos, em especial a Zona Leste, que foi criada pelo esse desenvolvimento todo, né? A gente não tinha a Zona Leste. Com o desenvolvimento das indústrias, as pessoas passaram a querer morar perto do trabalho, houve essa abertura dos novos bairros, né? E aí o Estado não estava preparado, nem o Estado nem o município, para absorver esse quantitativo de pessoas, tá? E já na Revolução Industrial aconteceu essa mesma coisa, ou seja, as pessoas, aqueles artesãos passaram a vir para os centros. Só que tem uma diferença, que essas pessoas passaram a trabalhar, lá elas tinham o seu horário nas suas casas. Vindo para o centro, passaram a trabalhar de segunda a segunda com uma carga horária de mais de 8 horas. Imagine a cabeça das pessoas, mal tinham tempo, né, para os seus familiares, ou seja, só trabalho. Se hoje acontece esse problema que a gente tem dentro da área da psicologia, com problemas de depressão, imagina essa época, as pessoas trabalhavam e morriam, por isso que as pessoas morriam mais cedo, não duravam tanto, tá? Então, a gente pode dizer que o processo de lazer desenvolve com a consolidação das leis trabalhistas. No Brasil, acontece em 1º de maio de 1943, no governo de Getúlio Vargas, né? Chamado governo getulista, também conhecido como Estado Novo, que vai de 1937 a 1945, unificando toda a legislação até existente no Brasil. Então, foi aí que começou, as pessoas passaram a ter tempo livre, tempo disponível para fazer novas práticas, atividades que não eram condizentes. Imagine, a gente surgiu em 1943, até hoje, né, a gente não está preparado para a prática do lazer no país. A gente pode perceber que não existe espaços condizentes para essas atividades, para as pessoas praticarem, né? É muito desigual. Olha o tempo que aconteceu a questão das atividades trabalhistas, olha o tempo que a gente está passando e a gente vivencia que o país não melhorou quanto a isso. Tem muita coisa para melhorar. Existem salários desiguais, salários que não são compatíveis com que as pessoas, com os cargos que ocupam, nem os espaços de lazer são suficientes para absorver. Uma das práticas que a gente já discutiu várias vezes em sala de aula é a prática desenvolvida nos shoppings, né? As pessoas absorvem os shoppings. Só que o lazer não está somente ligado a um shopping, tem ligado aos espaços, eu conhecer, ter uma identidade com aquele espaço, com aquele lugar. E a gente percebe que as pessoas não vêm associando a identidade do lugar e a prática do lazer. Então, por exemplo, a gente cresceu bastante, principalmente com o período da Zona Franca de Manaus,
E a Zona Leste não tem espaço suficiente para as práticas do lazer, tem muita coisa que precisa ser melhorada. Aí vem as problemáticas de pesquisa. Por que a gente não escrever sobre isso, sobre as práticas de lazer? Quais as práticas desenvolvidas pelas pessoas que moram na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Centro-Oeste de Manaus ou na Zona Centro-Sul? Quais são as práticas desenvolvidas que diferem dessas pessoas? A gente não tem trabalhos que falem sobre isso, né? Até porque o lazer é uma ciência em andamento. Então tem muita coisa para se escrever, para se debater, porque hoje o turismólogo, ele não é somente aquele que pratica, desenvolve práticas relacionadas ao turismo, mas é aquele que pensa também cientificamente. Aquele que pensa cientificamente, ele vai desenvolver melhores atividades com as pessoas que estão no seu entorno, né? Conhecendo melhor. Porque é uma coisa que é bem interessante. Eu conheci mais a minha cidade quando eu vim fazer turismo, né? Eu tinha uma identidade, eu sou amazônica, eu quero conhecer, mas era muito superficial e não profundamente. E eu vejo a função, eu queria ter tempo para fazer várias atividades. Hoje eu estou trabalhando sobre uma pesquisa sobre atividade religiosa, né? Que as práticas religiosas, a formação da identidade através da religião, né? Das manifestações religiosas ocorridas no município de Manaus. Então, paixões, como a gente falou aqui, que o lazer é mais trabalhado dentro da área da psicologia. Turismólogos, nós temos a função de trabalhar mais sobre a prática do lazer. Tá? Porque a gente acabou de levantar uma corrente, 1943 para os dias atuais, o que melhorou? Né? Tem muita coisa que falta melhorar nessas atividades. Então, assim, tem muita coisa que a gente está deixando a desejar. Vem aí novas eleições, o município está chegando, né? Quais são as ideias relatadas pelos nossos prefeitos, né, dos nossos candidatos, a respeito das práticas de lazer. Porque, principalmente hoje, a gente está muito ansioso, né? A gente, aquela coisa do dia a dia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a gente acaba se sufocando. Eu quero uma satisfação de alcançar um cargo, eu quero fazer 1000 coisas, que é justamente ligadas às coisas psicogênicas, né? Aquela questão do bem-estar, de se posicionar. E eu preciso saber de que forma eu vou me posicionar, entendeu? Porque é tanta coisa querendo que a gente quer essa posição, que existe 2 necessidades, segundo na área da psicologia, que são estudar as necessidades psicogênicas e viscerogênicas. As necessidades psicogênicas estão ligadas à questão da necessidade de o que a gente deseja, o que a gente quer, o que a gente quer fazer, de autoafirmação. Né? A necessidade relativa ao prestígio, à afirmação, necessidade relativa à alegria, ao lazer, à posição social que a gente enfrenta, né? Já a necessidade viscerogênica, a necessidade que eu tenho de comer, de beber, de respirar, né? De fazer amor. Então, são essas necessidades que são de viscerogênicas. Nós somos seres que temos necessidades psicogênicas e viscerogênicas, mas o que mais nos suga, que é a posição, é as psicogênicas. Tá? Então, voltando, né? Então, a atividade de lazer é uma questão muito subjetiva, que é uma questão que nós precisamos do lazer, né? É essencial para o ser humano, para ele viver, tá? Mas de que forma eu vivencio esse lazer? Tá? Então, o tempo, esse lazer também é medido pelo tempo, é o tempo disponível que eu tenho para executar essas atividades. Por isso que diz que tempo livre só é destinado àquelas pessoas que estão dentro do mercado de trabalho, ou seja, que estão trabalhando dia a dia. Eu tenho tempo livre para descansar, porque está ligado ao sono, ao descanso, né? Necessidade, o quê? Vamos lá, viscerogênicas. Então, a necessidade de sair, de participar, de ter alegria, de ir para o cinema, é a necessidade psicogênicas. O lazer está ligado às necessidades psicogênicas. Mas se eu ficar em casa desfrutando de um lazer, assistindo um filme, é uma necessidade que eu tenho? É um lazer, né? Que eu me coloquei dentro daquele tempo disponível que eu tenho para fazer essa prática.
Então, satisfazer a necessidade hoje é fundamental do ser humano. Dessa forma, quando se fala do lazer, deve-se compreender o tempo livre que eu tenho, referindo-se às atividades que cada pessoa dispõe do seu tempo, não é, Paixões? Então, a gente veio falar aqui, Paixões, sobre a questão da historicidade do lazer, que está justamente ligada ao período industrial, com a consolidação das leis trabalhistas. Mas, assim, o que mudou, poderia se formar agora um resumo aqui, o que mudou do período do desenvolvimento das leis trabalhistas, né, para os dias atuais em relação ao lazer? A gente continua num período de ansiedade, né, a gente não tem muita coisa para fazer, tudo que tem é muito caro, por isso que precisa de salários bem compatíveis. Então, outra coisa que a gente colocou aqui, que pode ser pensado como uma pesquisa, né? Primeiro uma pesquisa de PAIC, e depois uma pesquisa lá na frente, né? Quais atividades que são praticadas nas zonas da cidade de Manaus, Zona Norte, Centro-Sul, Centro-Oeste, Leste, tá? Então, de que forma são desenvolvidas essas atividades de lazer? O que as pessoas costumam fazer? Né? Quais são os atrativos que existem nesses determinados espaços? Tudo bem? Gente, como é difícil dar aula assim online, olha, porque eu já filmei, não gostei, tira, filma de novo, né? Então, assim, desculpa qualquer coisa, né? Mas a gente está aqui para passar o máximo de conhecimento para vocês, fora as aulas que a gente vai se encontrar no Meet. Eu espero que vocês gostem, que vocês pensem o lazer como ciência, que a gente vai debater em vários momentos essa questão do lazer como ciência, né? Então, assim, fiquem ligados, né? Obrigado por tudo, né? Se cuidem, amo vocês de coração, amo o que eu faço, que é a educação, tá? E eu sei que vocês também serão excelentes profissionais, estão buscando isso. Eu estou na torcida, como eu, todos os professores aí do turismo. Tudo bem? Beijos, né? Nova normalidade agora, por enquanto, tá? Breve a gente estaremos juntos, Paixões Turismo. Tá chegando aí a finalização do curso. Beijo, hein?